Bom, então estamos aí ao vivo. Estamos aqui com o pessoal nos assistindo nesse exato momento. Caso você esteja nos assistindo pelo YouTube, você pode muito bem participar dessas aulas também. Basta acessar o link que está na descrição, que você vai poder participar dessas aulas ao vivo e ter uma interação aqui bem bacana durante as aulas. E principalmente lá no grupo do WhatsApp também tem uma interação muito bacana. Bom, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui mais uma aulinha de função modular. Eu preparei aqui uma listinha de exercícios que vocês também vão ter acesso, basta que vocês acessem a descrição do vídeo. E a lista traz aqui alguns exercícios de vestibulares, provas, e ela começa assim. Questão 1. Se uma função f é definida dessa forma aqui, f de x é igual a raiz de 3 menos módulo de x menos 1, então o domínio e a imagem de f são o quê, né? Aí daqui nossas opções. Bom, primeiramente, qual é a função que estamos trabalhando? Estamos trabalhando com a função f de x é igual a raiz de 3 menos o módulo de x menos 1. Aqui, fechei o módulo. Quando ele fala isso aqui pra gente, quando ele fala que nós temos uma raiz, a raiz quadrada, ela não admite qualquer valor aqui dentro. Eu não posso botar qualquer valor para esse rapaz aqui. Isso aqui que eu deixei em laranja não pode assumir qualquer valor. Por exemplo, vamos pegar aqui uma função um pouco mais simples. Ao invés de ter um módulo lá dentro, vamos fazer o seguinte, uma função g de x é igual a raiz de x. Apenas isso. Quais são os valores de x que eu posso botar aqui nessa função? Não são todos. Por exemplo, se eu fizer x igual a menos 1, nós teríamos então o quê? G de menos 1 vai ser igual a raiz de menos 1. Isso aqui não nos dá um número real. Então, como estamos trabalhando aqui no campo dos reais, x igual a menos 1 não faz parte do domínio da minha função. Tal como eu vou usar a mesma estratégia para cá. Olha só. O que eu não posso botar aqui? O que eu não posso botar na função g? Não posso botar valores negativos. Então, necessariamente, o que está aqui dentro, o que está dentro da raiz, tem que ser um número positivo. Então, o que está dentro da raiz, nesse caso aqui para g, é x. Então, x tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, na verdade. Vou fazer o mesmo raciocínio para a função f. O que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então, o que está dentro da raiz é esse cara aqui em laranja, né? Vou até botar aqui grifado em laranja. 3 menos o módulo de x menos 1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Simples assim. Bom, o que eu vou fazer? Olha só. Eu estou vendo que esse meu módulo aqui está negativo, vou passar para o outro lado positivo dessa vez. Vai ficar 3 tem que ser maior ou igual ao módulo de x menos 1. Ficou dessa forma. Bom, se 3 é maior ou igual a x menos 1, módulo de x menos 1, então módulo de x menos 1 é menor ou igual a 3. Eu prefiro escrever dessa forma. Então, módulo de x menos 1 tem que ser menor ou igual a 3. E aqui a gente acaba encontrando um certo problema que, caso você não tenha visto aqui ainda, fica um pouco difícil de você resolver. Olha só, isso aqui é uma inequação modular. Caso você ainda não tenha estudado inequação modular, isso aqui vai ser um problema. Mas vou te dar aqui uma dica muito tranquila, olha só. Nós temos aqui um módulo menor ou igual ao número real. O que você vai fazer nesse caso? Olha só, se eu tivesse, por exemplo, módulo de x, isso aqui é só um rascunho, módulo de x sendo menor ou igual a 2, por exemplo. Vamos pegar logo aqui o 3, menor ou igual a 3. Se tivesse assim, módulo de x sendo menor ou igual a 3, o que nós faríamos? Bom, eu vou aqui desenhar a reta real. Todos os valores reais de x que podem, que seriam candidatos, eu vou botar aqui. Aqui vai ser o 0. Aqui vai ser o 3. Então, 0 e 3. Bem, eu quero que o módulo de x seja menor ou igual a 3, correto? Então, x igual a 3 pode? Bom, x igual a 3 pode, afinal de contas, módulo de 3 é menor ou igual a 3. Então, x igual a 3 está aqui, está podendo. Agora, x igual a 2, x igual a 1, também podem, porque o módulo de 2 é 2 e 2 é menor ou igual a 3. Então, está aqui o 2, está aqui o 1. Todos esses caras aqui menores do que 3 podem, correto? Todos eles podem. Mas todos os números menores do que 3 podem, todos eles sem exceção alguma? Por exemplo, o menos 5.
O menos 5 pode? Olha só. Módulo, se eu fosse fazer x igual a menos 5, eu teria que botar aqui menos 5 no lugar do x, correto? Módulo de menos 5 é 5. E 5 não é menor ou igual a 3. Entende? Então, tem um limite para quem eu posso botar aqui. Eu não posso chegar aqui do 3 e em diante para baixo. Na verdade, tem um limite. E que limite é esse? Quando x for igual a menos 1, pode, porque módulo de menos 1 é 1. 1 é menor ou igual a 3. Menos 2, menos 3 também pode. Aqui, ó, o menos 3 está podendo. Agora, módulo de menos 4. Módulo de menos 4 dá 4. E 4 já é maior que 3, então não atende aqui a minha condição. Então, na verdade, eu fico preso aqui, ó, entre menos 3 e 3. Essa aqui é minha solução, entre menos 3 e 3. Tudo bem? Então, quando você tem módulo de x menor que alguém, então o que nós temos é o seguinte, que x fica menor ou igual a esse alguém, porém maior ou igual a menos esse alguém. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu vou replicar, vou jogar aqui a mesma ideia aqui para cima. Então, tem aqui módulo de x menos 1. Vai ficar então, ó, que x menos 1 é menor ou igual a 3. Ficar assim. Ou então, bem, e na verdade, x menos 1 tem que ser maior ou igual a menos 3. Dessa forma. Eu não quero olhar x menos 1. Na verdade, eu quero analisar x. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui nessa inequação e vou somar 1 em todo mundo. Somando 1 em todo mundo, o que nós vamos ter? Somando 1 em todo mundo, menos 3 mais 1. Isso aqui dá menos 2. O menos 1 com mais 1 sumiu. Então, esse era o objetivo, fazer aparecer apenas x. E esse 3 mais 1 ficou 4. O que eu fiz aqui na prática foi o seguinte. Eu joguei esse menos 1 que estava subtraindo para os outros lados, somando. Tudo bem? Bom, então ficou assim, ó, que x está entre menos 2 e 4. Ou seja, esse aqui é o meu domínio. Eu não posso botar qualquer valor para x. X tem que ser entre menos 2 e 4. Então isso aqui acaba nos dando algumas possíveis alternativas. A, B ou letra E. Agora falta determinarmos, que ele pede também, o conjunto imagem, não é? Ele pergunta pra gente qual é a imagem. Ou seja, você vai jogando os valores para x, você vai vendo os valores de f de x. Imagem, justamente, depois que você jogou x, calculou e viu qual o resultado que deu. Isso é a imagem. Então vamos lá, vamos tentar agora calcular a imagem. Para calcular a imagem, vamos pegar aqui a função novamente. F de x é igual a raiz de 3 menos o módulo de x menos 1. Era essa a função que estávamos trabalhando, correto? Aqui, ó, 3 menos módulo de x menos 1, correto. Essa aqui é a função que estamos trabalhando. Se eu for aqui desenhar, não desenhar o seu gráfico, né? Porque eu não vou desenhar aqui o gráfico, mas pelo menos fazer aqui um esboço para termos uma ideia do que está acontecendo. Aqui são os valores de x e aqui é o valor de y, ou o valor da f de x. Então temos aqui os valores de x e aqui os valores de f de x. Bom, quais valores de x que eu posso botar aqui? Eu posso botar todos os valores de x? Não, né? Posso botar apenas esses aqui. Menos 2 até 4. Posso botar apenas esses valores. Então, menos 2 vai estar mais ou menos aqui. E o 4 vai estar mais ou menos aqui. Isso aqui é só um esboço. Então, nós não precisamos nos preocupar se vai estar em escala. Então, menos 2 e 4. Esses aqui são os valores que eu posso botar. Bem, os valores de x que eu posso inserir aqui na minha função. Eu posso trabalhar apenas nesse intervalo, tá bom? Minha função está definida apenas nesse intervalo. Agora, o desenho que vai ficar minha função, eu não sei como é que vai ficar. Mas eu sei que minha função está limitada entre menos 2 e 4. Olha só, vamos fazer x igual a 2, x igual a menos 2, e depois eu vou fazer x igual a 4. Vamos agora calcular a f de menos 2. Isso aqui vai dar o quê, gente? Vai dar, olha só, jogando menos 2 aqui dentro, de x. Vamos ter então, ó, raiz de 3 menos módulo de, como eu estou fazendo x igual a menos 2, vou botar aqui, menos 1, repetindo. Isso aqui vai dar o quê? Bem, tem que menos 2, menos 1, isso aqui dá menos 3.
Porém, eu estou tirando o módulo, não é? Módulo de menos 3 dá quanto? Módulo de menos 3 dá 3. E menos 2 menos 1, isso aqui dá menos 3. Módulo de menos 3 dá 3. 3 menos 3, isso aqui dá 0. Então, a f de menos 2 dá 0. Então, f de menos 2 dá 0. Então, qual vai ser a imagem do menos 2? Vai ser 0, tá aqui. Vai ser 0. Já vai cair aqui em cima dele mesmo. Vamos fazer aqui a mesma coisa para x igual a 4, f de 4. Isso aqui vai ficar módulo de 3 menos o... Opa, f de raiz de 3 menos módulo de 4 menos 1. E a gente vai ver que isso aqui também vai dar 0, né? Porque 4 menos 1 dá 3. 3 menos 3, isso aqui dá 0 também. Então, aqui, ó. Ficou aqui a imagem. Tá aqui, ó. 0 e 0. Então, sabemos que a nossa função, ela começa aqui do 0, faz alguma coisa e volta aqui para o 0. Eu quero saber qual é o maior valor. Eu sei que o menor valor é 0. A imagem começa do 0 e vai até algum valor. Já sei que o menor valor é 0. Será que isso aqui a gente já consegue eliminar alguma alternativa? Olha só, a gente consegue eliminar sim alternativas. A gente consegue eliminar a alternativa letra B, porque está dizendo que o menor valor da imagem é raiz de 2. Porém, na verdade, o menor valor da imagem é 0. Agora falta sabermos apenas se a nossa função tem um valor máximo ou não. Talvez a função vá para o infinito, ou talvez a função pare no raiz de 3. Então, será que a nossa função faz alguma coisa assim? Será que a nossa função tem valor finito? Ou será que a nossa função faz algo assim, ó, decola e depois volta aqui para o 0? Bem, é difícil a função fazer algo assim, né? Então, provavelmente a função, ela terá essa carinha. Então, provavelmente será a letra A. Mas vamos agora provar que, na verdade, é a letra A. Como que eu faço isso? Bem, quando a gente olha para a função e começa a analisá-la, quando a gente olha aqui para a lei de formação da função, o que está acontecendo? Conforme eu for botando aqui valores de x, faz x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, que é o valor máximo. Conforme você vai fazendo isso, você vai aumentando o valor do módulo. Então você faz lá, x igual a 1, dá 0. Esse módulo aqui dá 0. X igual a 2, esse módulo aqui dá 1. X igual a 3, o módulo aqui dá 2. E assim vai. Conforme você vai aumentando o valor desse módulo, você está fazendo o seguinte, 3 menos, uma coisa ficando cada vez maior. Então, na verdade, você faz 3 menos, uma coisa ficando cada vez maior. Então, a função vai decrescendo. Então, conforme você vai aumentando o valor de x, a função vai decrescendo. Como que ela decresce, eu não sei. Se ela decresce linearmente, se ela decresce dessa forma côncava, com a concavidade para cima, se ela decresce assim. Mas, conforme você vai aumentando os valores de x, a função decresce. Porém, tem um valor de x que a função, na verdade, está crescendo. A partir desse valor, a função cresce, depois a função decresce. É qual? Se você fizer x igual a 1, você, na verdade, não está eliminando qualquer... Você não está tirando nada do 3. Você está fazendo 3 menos 0. Então, quando x vale 1, mais ou menos aqui, né? Quando x vale 1, o y é quanto? Quando x vale 1, o y vale exatamente 3. Aí você agora vai diminuindo. Faz x igual a 0. Quando você fizer x igual a 0, opa, mais uma pessoa entrando aqui. Fala, Pedro. Tranquilo? Na verdade, já entraram aqui outras pessoas, mas o Pedro tá entrando aqui, mais um aqui que tá entrando. Bom, fala, Pedro, bom dia. Depois, só para você pegar aqui essa função aqui que eu tô fazendo, tá bom? Essa questão aqui que eu tô fazendo, questão 1 de uma lista que eu preparei e vocês terão acesso depois, não se preocupa não. Bom, essa aqui ainda é a primeira questão, você não pergunta muita coisa não, e a aula também está sendo gravada. Bom, olha só. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando a gente faz x igual a 1, eu estou fazendo 3 menos 0. Então, o meu f, na verdade, vai ser exatamente 3. Agora faz x igual a 0. Vai ser 3 menos... Bem, como o x está sendo 0, 3 menos 1 que eu estou fazendo, né? Porque módulo de menos 1 é 1. Então, 3 menos 1 acaba dando 2. Então, quando o x vale 0, a função já decresceu. E continua decrescendo, na verdade. Tudo bem? Então, o valor máximo da minha função vale o quê? O valor máximo da minha função, eu botei 3, mas na verdade é a raiz de 3, correto? Então, o valor máximo da minha função vale raiz de 3, né? Porque isso aqui tudo está dentro de uma raiz. Então, a minha função tem a imagem como sendo o quê? A imagem vai do 0 até a raiz de 3.
Então, isso aqui nos dá que o domínio, vou botar aqui, que o domínio é de 2 menos 2 até 4, imagem de 0 à raiz de 3, o que nos dá gabarito letra A. Perfeito, gabarito letra A. Agora vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui fala o seguinte: a média aritmética das soluções inteiras da inequação módulo de 3 menos 2x menor que 5 é igual a quanto? Bom, o que eu vou fazer é justamente o que eu fiz na questão anterior. Quando nós temos módulo de x menor que 5, nesse caso, isso aqui, claro que não é a mesma questão. Isso aqui é 3 menos 2x, o que eu estou fazendo aqui é módulo de x. Então são diferentes, mas estou pegando um caso mais simples para a gente entender o caso mais complexo. Então, quando nós temos o seguinte, módulo de x menor que 5, por exemplo, vou fazer aqui novamente a nossa reta real. Aqui vai ser o nosso 0 e aqui vai ser o 5. Bom, eu quero que o módulo de x seja menor que 5. Então, o 5 propriamente dito vai ficar aqui com bolinha aberta, correto? O 5 propriamente dito, ele não faz parte da minha solução, porque eu quero que seja menor que 5. Porém, qualquer valor menor que 5 está podendo, não é? Então, olha, x igual a 4, x igual a 3, x igual a 2, x igual a 1, x igual a 0, todo mundo tem módulo menor do que 5. Lembrando que esse aqui, ó, aqui é meu 0. Agora a questão é, será que eu poderia continuar isso aqui para sempre? Será que eu poderia estender isso aqui até x menos 6, x menos 20, x menos 200 mil? Será que eu poderia fazer isso aqui? Bem, a gente já viu que não. Por quê? Vai parar, na verdade, no x igual a menos 5, mais ou menos aqui. Então, vai parar no x igual a menos 5. Por quê? Eu estou interessado, na verdade, é no módulo. E módulo, na verdade, estou falando de distância. O que eu estou tendo aqui é a distância até o zero. Então, a distância até o zero tem que ser no máximo 5. Então, olha, distância até o zero tem que ser no máximo 5. E é o que está acontecendo aqui. Claro que o 5 especificamente não entra. E também vale para o outro lado. A distância até o zero tem que ser igual a 5. Distância não é um número negativo, distância é um número positivo. Por isso que o módulo sempre pega aquele negativo e transforma em positivo. Então, o 5 e o menos 5, bolinha aberta, eles não fazem parte da nossa solução. Então, nesse caso aqui, nós temos que x fica entre 5 e menos 5. Dessa forma. Esse aqui foi o caso mais simples para a gente analisar o caso mais complexo, que é a questão de fato. Vamos agora, de fato, para a questão. Isso aqui é a questão 2, e ele fala o seguinte para a gente, que o módulo de 3 menos 2x, ele quer módulo de 3 menos 2x menor que 5. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz em cima. Eu vou pegar o cara aqui de dentro, pegar esse rapaz aqui de dentro, que é o 3 menos 2x, e vou dizer que ele é menor que 5, e vou dizer que ele é maior que menos 5, dessa forma. O que eu vou fazer agora para ficar apenas com x aqui no meio? Bem, tá vendo que eu tenho um 3 aqui? Dado que eu tenho esse 3, eu posso simplesmente vir aqui e subtrair 3 de ambos os lados. Menos 3, menos 3, menos 3. Então, o que eu tenho aqui, ó, é o 3 positivo, joga para o outro lado, fica negativo. Então, vai ficar, ó, menos 8, menor que menos 2, menor que menos... Opa, 5 menos 3, menor que 2. Menor que menos 2x, correto? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu posso dividir todo mundo por 2. Dividir todo mundo por 2 não tem problema algum. Não vai alterar a minha inequação. Vai ficar menos 4, menor que menos x, menor que 1. O problema agora é que eu estou falando de menos x. Eu não quero menos x, eu quero o x. Para encontrar o x, eu multiplico todo mundo por menos 1. Ao multiplicar todo mundo por menos 1, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar x e aqui vai ficar menos 1. Entretanto, o sinal da desigualdade também muda. Vai ficar então, ó, 4 é maior que x e x é maior que 1. Vai ficar dessa forma. Ou então, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever, o quê? É a mesma coisa que a gente escrever que x é maior do que 1, x menor que 4. É a mesma coisa. Bom, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de encontrar as soluções para essa inequação. Mas é isso que a questão pede? Na verdade, a questão não pede isso. O que a questão pede é o seguinte. A questão pede a média aritmética das soluções inteiras. Bem, o que nós temos aqui
na verdade, são soluções reais, né? Se eu fizer aqui, ó, a reta numérica, que seria o 0, e aqui seria o 1, aqui seria o 4. O 1 e o 4, bolinha aberta, eles não entram porque está menor e não menor igual. Então, seria todos esses números aqui entre 1 e 4, fazendo parte da nossa solução. Mas ele quer das soluções inteiras. Quais são as soluções inteiras? Já vimos que o 1 não entra. O 1 não entra, mas, opa, não é 1 aqui não, né? É menos 1. Agora que eu tô vendo aqui, ó, menos 1. Prontinho, menos 1. Porque, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, na verdade, isso aqui se estende, né? Isso aqui se estende até o menos 1. Até aqui, ó, mais ou menos, menos 1. Então, bolinha aberta no menos 1 e pega todo mundo aqui, mas não pega o menos 1. Então, quais são os números que tem aqui? Ó? Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, correto? Não, o 4 não entra. O 4 não entra aqui na nossa solução, porque é a bolinha aberta no 4. Quem são os valores inteiros? 0, 1, 2, 3. E ele pergunta a média aritmética das soluções inteiras. Para encontrar a média aritmética entre esses 4 números, eu somo todos eles e divido pela quantidade de números, que são 4. Então vai ficar o seguinte, ó, que a média aritmética vai ser igual a 0 mais 1 mais 2 mais 3. Isso aqui tudo dividido por 4. Isso aqui dá o quê? 6 sobre 4. Porém, 6 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2. E a gente não tem essa resposta aqui, né? Na verdade está em decimal. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Gabarito é a letra D. Vendo aqui se o chat tem alguma dúvida. O chat aqui tá bem quietinho. Bom, então tá tranquilo aqui. Vamos continuar. Vamos partir agora para a questão de número 3. O que ele fala pra gente é o seguinte na questão de número 3. Sejam f e g funções reais, tais que g é igual a 6x menos 3 e f é igual a menos 3x mais módulo de g de x. Então, a f de x vale quanto? Bom, olha só. Nós temos que a g de x vale 6x menos 3. E nós temos que a f de x vale menos 3x mais o módulo da g de x. O módulo da g de x é 6x menos 3. Simplesmente isso aqui. Pronto. Então, a gente sabe que a f de x é igual a isso aqui. Aí ele tem aqui algumas alternativas. Se a f de x vai ser 8, se x é igual a 4, vai ser menos 8, se x é igual a menos 4, e assim vai. Vamos aqui, alternativa por alternativa, e ver o que a gente encontra. Ó, na letra A, vou fazer x igual a 4 e ver o que eu encontro. Ele está perguntando a respeito da função f de x, correto? Então, vou fazer f de 4. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 3 vezes o x, só que nesse caso o x vale 4, mais módulo de 6 vezes o x, porém o x vale 4, menos 3. Bom, vamos ver quanto é que isso aqui dá. 6 vezes 4, 6 vezes 4, isso aqui dá 24, correto? 6 vezes 4 dá 24, isso mesmo. Menos 3, isso aqui dá 21, e módulo de 21 vai dar 21. Então vai ficar menos, ó, 3 vezes 4 dá menos 12, e isso aqui vai dar 21, correto? Mais 21. Bom, menos 12 mais 21, isso aqui dá o quê, gente? Isso aqui, ó, dá... Opa, menos 12 mais 21 dá 9, né? Isso mesmo, dá 9. Porque 12 para chegar a 20, faltam 8, mas isso aí mesmo, dá 9. Então, bom, quando x vale 4, o meu y é 9 e não 8. Então, não é a letra A. Vamos agora olhar a letra B. Vamos fazer x igual a menos 4. Vamos fazer então a f de menos 4. A f de menos 4 vai dar o quê, gente? Vai dar menos 3 vezes x igual a menos 4, correto? Vamos botar aqui, ó, menos 4 mais módulo de 6 vezes menos 4 menos 3. Bom, agora olha só. O que nós vamos ter aqui é o seguinte. 6 vezes menos 4, isso aqui dá menos 24. Menos 24 menos 3 dá menos 27, correto? 24, 25, 27, isso mesmo? Então vamos ter o quê, ó? Menos 3 menos 4 dá 12. Mais
Bom, isso aqui deu menos 27, correto? Porém, módulo vai ficar 27. Bem, 12 mais 27, isso aqui com certeza não vai dar um número negativo, como ele está falando. Isso aqui vai dar o quê? 9,39. Bom, então também não é a letra B. Vamos agora olhar a letra C. A letra C nos diz que vai ser essa função se x for menor que 1 sobre 2. Vamos ver se isso é verdade. Então, se x for menor que 1 sobre 2, vamos ver o que acontece. Bom, ele está agora perguntando a expressão da f. Ele está querendo saber a expressão da f. A expressão da f depende do valor de x. Se x for um número muito positivo, o valor da f vai ser... Não vou precisar do módulo, basicamente, porque esse módulo aqui sempre vai dar positivo. Então, a f vai ser algo assim, ó, menos 3x mais 6x menos 3. Porém, quando o valor de f começa a descer, a partir de um momento, o módulo vai ser relevante, o módulo vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, e a f vai passar a ser menos 3x menos 6x mais 3. Correto? Lembram disso? Bom, só que agora a pergunta, na verdade, é a partir de quando eu não uso o módulo e a partir de quando eu uso o módulo para inverter o sinal de todo mundo? Bem, é o seguinte, o módulo, por definição, o módulo é o seguinte, o que está dentro dele se mantém. Então, módulo de 6x menos 3 vai ser o que está dentro dele se mantém, 6x menos 3, se o 6x menos 3 for um número maior ou igual a zero. Essa é a condição. Então, quando que eu vou usar 6x menos 3? Eu vou usar 6x menos 3 quando 6x, passando esse menos 3 para o outro lado, for maior ou igual a 3, que é a mesma coisa que falar x tem que ser maior ou igual a 3 dividido para 6, correto? Igual a 2. Opa, igual a 1 sobre 2. Então, ficou assim, ó. Quando x for maior ou igual a meio, eu uso essa função. Agora, quando o x, então, for menor do que esse valor, eu vou usar a função oposta, correto? Vai ficar, então, menos 6x mais 3, menos 6x mais 3, se o x for menor do que meio. Então, olha só, eu vou usar essa função, se x for menor que meio, e o que ele está falando, né? Quando x for menor ou igual a meio, qual vai ser a função que eu vou usar? Eu vou usar o seguinte, então, ó, f de x é igual a menos 3x, porém, como eu estou falando que o x é menor que meio, já estou dizendo isso, eu vou usar essa função? Não, né? Eu vou usar essa daqui, vou usar o módulo para inverter os sinais que todo mundo está ali dentro. Então, vai ficar, ó, menos 6x mais 3. Ficou dessa forma aqui, então, quando o x for menor que meio. Bom, olha só. Menos 3x menos 6x, isso aqui dá menos 9x mais 3, apenas a gente repete. 9x mais 3. Então, temos o seguinte, que a f de x, quando x é menor do que meio, vale menos 9x mais 3, e o que é justamente o que ele fala na letra C. Quando x é menor que meio, a minha função é menos 9x mais 3. Então, questãozinha aqui da prova da EA, resolvida. Vamos agora ver aqui o chat está quietinho, tá tudo certo ali. Então vamos agora para a próxima questão. Questão aqui da prova da SpaceX, SpaceX 2026, acabou de ocorrer. O que ele fala pra gente é o seguinte, olha só. Considere as funções reais, f de x igual a x e g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Aí ele pergunta a soma das abscissas dos pontos em comum aos gráficos dessas funções é igual a quanto? Bom, o que ele está falando para a gente fazer é basicamente o seguinte. Faça os gráficos das funções e veja onde os gráficos se cortam. Bom, vou fazer os gráficos aqui de forma separada. Olha só, quando a gente for fazer o gráfico da função f de x igual a x, como é que vai ficar esse gráfico aqui? O gráfico é uma coisa até que bem tranquila da gente fazer. O gráfico vai ficar da seguinte forma. Vou pegar aqui uma setinha. O gráfico vai ficar da seguinte forma. F de x igual a x, correto? Então vai ficar assim, olha. Vou pegar aqui, prontinho. É algo assim. Beleza? Então essa reta que eu desenhei aqui é justamente a reta f de x igual a x. É a função f de x igual a x. Bom, porém a gente não está trabalhando apenas com uma função. Temos outra função, né? Que é g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Então, módulo de x ao quadrado menos 1 vai dar o quê? Vamos pegar aqui logo
esse gráfico para nos ajudar. E agora vamos desenhar módulo de x ao quadrado menos 1. Bom, se fosse apenas o seguinte, se fosse apenas x ao quadrado menos 1, sem módulo, o que nós teríamos? Teríamos uma parábola, assim, com cavidade para cima, e que ela corta o eixo x nos pontos 1, em x igual a 1 e x igual a menos 1. Entretanto, eu tenho um módulo. O que o módulo faz? O módulo não pega o negativo e transforma em positivo? Então, na verdade, toda essa partezinha aqui, que está negativa, toda essa partezinha aqui negativa, ela some. Toda essa parte negativa some, porém, ela é refletida lá para cima. Você realmente pega um espelho e joga aqui, ó, para cima. Então, a minha função, ela vai ser tudo isso aqui em laranja. Vai ser essa parte aqui branca, essa parte laranja, mais essa parte branca. Então, a minha função, na verdade, é isso aqui, olha só. Minha função é isso aqui que eu estou deixando em laranja. Na verdade, eu vou deixar em branco. Então, a minha função é todo mundo aqui. Olha só, tudo isso aqui em branco. Bom, temos aqui, então, duas funções. A nossa função é f de x igual a x, e a nossa função g de x igual a x ao quadrado menos 1. Agora, vamos juntar as duas funções em um único gráfico? Vamos lá. Juntando as duas funções em um único gráfico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui a nossa função f de x igual a x. Joguei para cá. E vamos ter também a nossa função g de x. Vai ficar algo mais ou menos assim, né? X igual a 1. Seria algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Quando a gente for fazer aqui os gráficos, a gente vê que a nossa parábola corta aqui e corta aqui também. Né? Nossos gráficos se cortam em dois pontos. Entretanto, como é que a gente faz para encontrar pontos de interseção entre funções? A gente simplesmente iguala as funções, correto? Vou simplesmente fazer f de x é igual a g de x. Fazendo isso, eu encontraria os pontos, sem problema algum. O problema é que aqui nós temos um módulo agindo. Aqui, o módulo, nesse intervalo aqui, de menos 1 a 1, o módulo agiu e pegou todo mundo e jogou lá para cima. Aqui não aconteceu isso. O módulo não agiu. Então, nessa parte aqui, o que está acontecendo? Eu estou simplesmente fazendo a função f de x, que é igual a x. Então, nessa parte aqui, ó, para x maior do que 1, então, para x maior do que 1, correto? O meu 1 está aqui, meu menos 1 está aqui. Então, para x maior do que 1, o que aconteceu? Eu estou simplesmente fazendo x igual a x ao quadrado menos 1. Ou seja, o módulo ainda não agiu. Eu estou simplesmente repetindo o que está dentro do módulo, porque quando x é maior do que 1, o módulo não agiu. Agora, para x menor do que 1, houve também uma interseção, está bem aqui. Então, quando x é menor do que 1, houve interseção e o módulo agiu. Então, vai ficar o seguinte, ó, AF é igual G. Porém, nesse caso, G, o módulo agiu. E o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal de todo mundo que está aqui dentro do módulo. Vai ficar, então, ó, menos x ao quadrado mais 1. Prontinho. Então, temos aqui dois casos. Vou dizer que temos o primeiro caso, temos aqui o segundo caso. Vamos analisar primeiro o primeiro caso. Vamos ter o seguinte, ó, x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, vamos ter, ó, jogando o x para o outro lado, vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Eu vou encontrar aqui as soluções, vai ficar o seguinte, o delta vai ser b ao quadrado, 1, menos 4, que multiplica o a, porém o a vale quanto? O a vale 1 também, vezes o c vale menos 1, então vai ficar menos 4, vezes menos 1, vai dar mais 4. O delta, então, deu o quê? O delta deu 5. Agora, para encontrarmos o valor de x, né? As nossas soluções, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Caso não lembrem do que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a fórmula de Bhaskara. Primeiro eu achei o delta, e o delta vale b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. E o meu x agora depende do meu delta, que eu já achei. O delta vale 5. Então vai ficar o seguinte, ó, que x vale menos b, porém o b é menos 1, então vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de 5, dividido por 2 vezes a. Opa, 2 vezes a, né? Porém o a vale 1 nesse caso. Mas olha só, eu estou fazendo
pegando o caso que x é maior do que 1. Se x é maior do que 1, com certeza x é um número positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, na verdade, quando x é maior do que 1 aqui. Tenho duas soluções que x é maior do que 1. Desculpa, eu tenho duas soluções, mas apenas uma delas x é maior do que 1, que é a raiz de 5 mais 1 sobre 2. A outra é a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Correto? Opa. Menos raiz de 5 mais 1. Agora sim, menos raiz de 5 mais 1. E esse número aqui dá um número negativo. Como eu estou supondo x maior do que 1, eu vou ficar com essa solução aqui. Aqui tem uma dúvida no chat, perguntaram se eu tiro dúvidas de outros conteúdos. Tiro sim. A ideia, na verdade, é a gente terminar aqui só essa lista. Na verdade, falta só essa questão aqui. E depois eu posso continuar aqui, não tem problema nenhum. A gente vai tirando dúvidas aí. Bom, essa aqui foi, então, o primeiro caso. O primeiro caso era quando x fosse maior do que 1. Já achamos a solução. Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando x é menor do que 1. Então vamos lá. Segundo caso, estou supondo, né? Vou supor que x é menor do que 1. E quando x for menor do que 1, qual é a equação que eu estou usando aqui? Ó? A equação que eu estou usando é essa daqui, que eu já vou pegar e jogar lá embaixo. Lembrando, x é menor do que 1. Então, quando x for menor do que 1, eu vou ter que usar essa equação. Vamos agora resolvê-la. Olha só, jogando esse x ao quadrado para o outro lado, né? Aqui está com menos, vai ficar com mais. E esse 1 está com mais, vai ficar com menos. Vai ficar então como? X ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Aplica novamente a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E depois, para encontrarmos as soluções, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá, vamos encontrar o delta. O delta vai ser b ao quadrado, nesse caso é 1, menos 4 vezes o a, só que o a é 1 vezes o c, porém o c é menos 1, né? Então vai ficar menos 4 vezes menos 1, vai ficar mais 4. Delta é igual a 5 também, coisa interessante. Então, na hora da gente encontrar aqui as nossas soluções, lembrando que x é menor do que 1. Então vai ficar o seguinte, ó, x é igual a menos o b, menos 1, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de delta vai ser, então, raiz de 5 sobre 2 vezes o a, só que o a vale 1. Então, ficou apenas 2. Então, aqui nós temos duas soluções. Temos aqui, ó, raiz de 5 menos 1 sobre 2. A outra solução é menos raiz de 5 menos 1 sobre 2. Lembrando que eu estou no caso que x vale um valor menor do que 1. Aqui, raiz de 5 menos 1, isso aqui é um número, raiz de 5 é maior do que 2, na verdade. Então vai ficar um número maior do que 2 menos 1. Isso aqui dá um número maior do que 1, na verdade, né? Então eu estou interessado nesse caso aqui. Tá vendo? Estou interessado nesse caso. Aqui, ó, o x menor do que 1. Estou interessado nesse caso aqui. E nesse caso aqui, essa é a solução. O que ele pergunta pra gente é o seguinte. Vamos ver agora, ó. A soma das abscissas dos pontos em comum aos gráficos. Então, eu quero o seguinte, ó. Quero a soma das abscissas dos pontos em comum. Então, já marquei aqui quais são os pontos em comum. Tá aqui em laranja. Vou apagar aqui de novo. Então, já marquei aqui os pontos em comum. Os pontos em comum são esse aqui e esse aqui. São os dois pontos em comum. Mas eu quero agora a abscissa deles. A abscissa desse ponto aqui, quando a gente for jogar aqui para baixo, era o que mesmo? Era a raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Essa é a abscissa desse ponto. E agora a abscissa do outro ponto é menos raiz de 5 menos 1 sobre 2. É isso mesmo? Não, né? Aqui, ó. Opa. Encontramos aqui, ó. Esse aqui é um número muito negativo, na verdade. Que bom que a gente fez aqui o gráfico, né? Que bom que a gente fez o gráfico. Já ia me confundir aqui. Que bom que a gente fez o gráfico. Porque aquele número que eu encontrei é um número negativo. Então, a gente vê que aqui nos negativos, seria essa solução aqui, né? Seria essa a solução da reta com a parábola. Porém, essa solução negativa, na verdade, não nos interessa. Porque a nossa função é completamente aqui, ó. Está completamente aqui acima do eixo. Então, na verdade, a reta e a parábola não se cortam para cá. Então, na verdade, é isso aqui que nós queremos. Então, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Que bom que fizemos o gráfico. Então, vai ficar aqui, ó. Esse rapaz aqui, a abscissa dele é quanto? Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Raiz de 5
menos 1 sobre 2. Perfeito. E ele quer a soma. Bom, a soma, então, das abscissas vai ser o quê? A soma dessas duas soluções, né? Então, a soma, vou botar aqui, ó, a soma vai ser igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 mais raiz de 5, mais menos raiz de 5 mais 1 sobre 2. Bom, nesse caso aqui, ó, o que a gente acaba encontrando? Que raiz de 5 corta, correto? Raiz de 5 cortou. E também ficou, ó, menos 1 com mais 1. Deu 0, então, a soma? Tem 0 aqui na... Ó, então parece que deu a letra B. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte. A nossa solução aqui é raiz de 5 mais 1 sobre 2. E a outra, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Entretanto, na hora de realizar a soma, eu acabei botando um sinal de menos aqui. Não sei porquê. Então, na verdade, deveria ter sido o seguinte. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, aqui, ó. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Esse sinal de menos aqui não deveria existir. Então, a gente tem essa solução aqui, essa solução aqui. Na verdade, o que a gente acaba cortando são os sinais aqui do menos 1 e do 1. Eles vão cortar. O que nós vamos ter aqui vai ser raiz de 5 mais raiz de 5, 2 vezes a raiz de 5, isso aqui sobre 2. Bom, então vamos ter aqui como resultado raiz de 5. Então temos aqui, olha, que é o gabarito de fato, é a letra E. Bom, isso aqui foi mais uma aula aqui aberta. Caso você queira assistir essas aulas ao vivo, participar aqui, fazer qualquer pergunta a respeito da vida militar, concurso, dicas de estudos, você pode acessar o link na descrição, você vai entrar no nosso grupo e também vai ter a chance de participar dessas aulas. Muito obrigado pela presença e até a próxima!